Olá, bom dia. Vou falar agora de uma situação. Só vou falar um pouco de resumo dessa conjectura aí, política do Brasil. Bem, muitos já sabem minha posição com relação ao cenário político do Brasil, mas eu quero dizer o seguinte: vejo com muita preocupação o extremismo político no Brasil, né? O extremismo político, ele não vem, não é perceptível às vezes claramente, ele vem travestido de outras questões sociais. O nazismo foi assim também, o extremismo político começou travestido de outras questões, mas por trás dessas questões estava, no caso, a apologia do ódio. Então, o que acontece? Eu vejo com preocupação pelo seguinte, né? Que o Brasil é um país multicultural, um país policultural, de vasta cultura, enfim. É inimaginável um movimento extremista, né? Por exemplo, na Alemanha, lá na Alemanha nazista, a Alemanha era completamente diferente do Brasil, como é até hoje. Você tinha um país mais uníssono, né? uma cultura mais uníssona, e você tinha ali um campo fértil para o crescimento do extremismo político, diferente do Brasil. Então, o que mais me preocupa não no caso, a figura de quem está, entre aspas, liderando esse movimento. Porque eu acho ele muito fraco. Politicamente é muito fraco mesmo, entendeu? O que estranha, na minha opinião, ele ter essa pessoa ter esse alarde todo. Que você faz uma comparação, vamos fazer uma comparação com Hitler. Hitler, sem dúvida nenhuma, era um cara nefasto. Para mim foi um homicida. Ele foi um cara desumano, até com o seu próprio povo. Mas ele era, sem dúvida alguma, um cara muito inteligente, entendeu? Um cara que tinha um dom da oratória, ou seja, o cara que também via de uma família tradicional austríaca. O pai dele era auditor da coroa, né? Lá na Áustria, era um auditor fiscal. E a mãe dele era dona de casa, mas ele vinha naquela criação rígida, católica, era católico rígido, ia na missa todos os domingos, aquele cara ali rígido. Todo mundo que poderia olhar para ele falou: o cara teve uma boa formação familiar. O cara jamais poderia fazer aquilo que ele fez devido à sua formação familiar que ele teve. Vou falar resumidamente, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, não tem como eu contar. Eu sempre gostei de estudar a Segunda Guerra Mundial, principalmente o nazismo, mas não tem como falar em poucos minutos o que foi o nazismo da Alemanha, a vida de Hitler. Inclusive, já li até uma biografia dele, um livro de 400 páginas, mais ou menos, e não tem como contar, no caso, num vídeo, né? Um vídeo de poucos minutos, contar como foi o nascimento, né? A inclusão do nazismo sob a liderança de Hitler. Mas ele também era um cara que defendia a família. Olha, ele é um cara, era contra o aborto, era contra a poligamia, ele defendia a monogamia, era contra os homossexuais. Então, era um candidato que, aparentemente, era um candidato do vamos dizer assim, que tinha uns valores que eram anseios da população alemã, correto? Ele tinha uns valores ali que o povo alemão defendia. Então, tudo bem que ele fez o Mein Kampf, né, que foi A Minha Luta, né, traduzido do alemão ao português. Realmente, ali ele fez um livro que ele faz diversas declarações de ódio
de segregação, faz uma ideologia de ódio aos comunistas, aos judeus, enfim. Também não dá para falar o Mike Kempf aqui em um vídeo com poucos minutos. Mas ele tinha uma característica que ninguém ia falar. Quem ia dizer que esse cara manda matar 6 milhões de judeus, perseguir comunista? O cara defendia a família. Aí então tem gente que fala assim, não, o cara tá defendendo, mas ele também defendia a família também. Defendia a família, entendeu? E vou explicar resumidamente. Então, no movimento nazista, você tinha uma liderança forte. Você tinha um cara que era muito inteligente, um cara bem articulado, ou seja, ele tinha o dono do oratório é o seguinte, o cara vai fazer um discurso, e se você não tiver uma boa influência do assunto, um bom conhecimento do assunto, você acaba se sucumbindo diante do discurso do cara. Entendeu? Porque o cara que tem um dom da oratória, o dom da argumentação, o cara vai te falar e vai te convencer. Mesmo você discordando de uma determinada coisa dele. Porque você vai vir com o argumento dele e vai ser bastante plausível. Entendeu? Até eu vi um filme Advogado ao Diabo, que o cara... O julgamento estava perdido. O cara chega, faz um discurso, convence todo mundo. Então, o cara era um líder. Então, se tivéssemos Hitler liderando esse movimento brasileiro, ele iria conseguir milhões e milhões de adeptos. Vamos falar que o início do Partido Nazista eram 2 mil pessoas. Com pouco tempo, Hitler multiplicou os adeptos para 15 mil pessoas. Depois, em pouco tempo, já chegou a 100 mil pessoas agregado ao movimento nazista. Então, a minha preocupação é essa. Se eu tivesse um cara muito inteligente, um líder, esse movimento no Brasil seria muito perigoso. Mas ainda bem que, na minha opinião, esse cara é muito fraco, não tem liderança, não sabe nem falar. Muito diferentemente de Hitler. Mas, como diz um grande filósofo, nós temos que avançar para o futuro, mas sempre de olho no retrovisores, para que não venhamos entrar em rota de coalizão. Valeu, obrigado, só esse recado aí, valeu, grande abraço.